Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST. Esse canal eu desenvolvi para ajudar os profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente que atuam. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno e coordenador do Sistema de Gestão Integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à interpretação ou a leitura e o entendimento da ISO 45001, norma de gestão muito importante para as empresas nos dias de hoje. Nós chegamos num item crucial, o qual eu não vou conseguir passar para vocês num único vídeo. Nós vamos ter que quebrar esse vídeo em algumas partes. E hoje vai ser a primeira parte. Nós estamos falando do item 6, a parte de planejamento. Planejamento fundamental para a gestão ocupacional, para a gestão de risco ocupacional, para o sistema de gestão, seja ele integrado ou só gestão dos riscos ocupacionais ou só a gestão da saúde e segurança do trabalho. Então vamos começar a dar uma olhada nele. Bom, então aqui está o item 6. Eu vou pegar, a minha base é a norma e eu vou ler isso com vocês, a gente vai discutir isso juntos. Você que está aí no vídeo, deixa seu comentário que eu vou fazer, eu vou responder com o maior prazer, com a maior questão de esclarecer sua dúvida, ler o seu comentário e comentar sobre ele também. Então lá no item 6, a nossa amiga ISO 45001, ela vem trazendo o seguinte item, né? Planejamento, como eu falei no começo do vídeo com vocês. Então, ações para abordar riscos e oportunidades. Gustavo, você já está começando a confundir. Não, nós temos que aqui, neste primeiro item, entender o que são riscos ocupacionais e o que são riscos e oportunidades para a organização. Não está tudo dentro da mesma coisa? Ele vai estar dentro do mesmo gerenciamento. Isso vai estar englobado, mas são conceitos separados e entendimentos diferentes. Alguns deles podem até se coincidirem, mas os conceitos são diferentes. Esses riscos e oportunidades que nós estamos olhando e que nós vamos discutir na aula de hoje é justamente o que vem do direcionamento estratégico, do planejamento estratégico. Eu já falei em alguns vídeos, vou até deixar alguns cards aí para vocês, do planejamento estratégico, da ferramenta SWOT. É esses riscos e oportunidades que você vai trazer para o item 6 dessa norma, para este entendimento. Então, volta lá no seu planejamento estratégico, se você já fez. Se você não fez, faça esse exercício de definir estrategicamente a segurança e a saúde da sua organização, e aí você vai entender quais são as ameaças e quais são os riscos ou quais são as oportunidades que estão envolvidos estrategicamente para a sua organização. Então é isso que ele vai trazer. Depois nós vamos falar sobre os riscos que estão envolvidos nas atividades. Aliás, também tem alguns vídeos já que eu fiz comentando sobre esse assunto, que é o famoso PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que aqui a ISO 45001 deu um nome diferente. O conceito é o mesmo, a análise é a mesma, mas ele deu um nome diferente para esta situação. Então lá no 6.1.1 ele fala: quando do planejamento do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e os requisitos referenciados em 4.2 e em 4.3, o escopo do seu sistema de gestão, e determinar os riscos e oportunidades que precisam ser considerados para. Então, tá vendo? O primeiro parágrafo, ele já tá falando pra gente: olha, volta lá no seu contexto da sua organização, volta lá nos seus requisitos legais e nas suas partes interessadas e define quais são os seus riscos e as suas oportunidades referentes ao planejamento estratégico. É nesse ponto que ele já fala para você: olha, volta lá que eu quero, nesse item o que eu estou comentando está lá, nesses itens que eu acabei de ler para vocês. Bom, e depois, o que ele fala lá, né? Que precisam ser considerados para
assegurar que o sistema de gestão possa atingir os resultados pretendidos. Então, dentro do direcionamento estratégico, dentro do contexto da organização, você vai estabelecer metas, objetivos e o escopo, para que a empresa existe, qual é a preocupação dela com relação à saúde e segurança do trabalho, enfim, todas essas questões, elas devem estar claras, e aí você vai elaborar esses riscos e essas oportunidades, ou vai elencar para que você possa assegurar que esse sistema esteja funcionando. Então, o seu gerenciamento de risco ocupacional, o seu sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho tem que estar pautado nestes itens. Prevenir e reduzir os efeitos indesejáveis. Então, tudo aquilo que é risco, eu tenho que reduzir ou prevenir que eles aconteçam. E a gente já falou disso um pouco também em outros vídeos, e eu vou também trabalhar isso nos próximos vídeos com relação a esses itens. Então, dá uma olhada aí no canal do YouTube, você vai ver que tem vários assuntos falando, vários vídeos falando desse assunto de gerenciamento, de programa de gerenciamento de risco. Vai lá, assiste e aproveita e utilize esse conteúdo dentro do seu dia a dia. E alcançar a melhoria contínua. Objetivo principal, ou um dos objetivos principais da existência de um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional é ele melhorar continuamente. Nenhum sistema ele é feito para ser estagnado, para ficar parado, estático. Ele tem que evoluir ao longo do tempo. E essa evolução parte dessa avaliação estratégica dos riscos e das oportunidades. Quando da determinação dos riscos e das oportunidades para o sistema de saúde e segurança ocupacional, seus resultados pretendidos precisam ser abordados e a organização deve levar em consideração. Então, quando nós estamos fazendo esse levantamento desses riscos e dessas oportunidades, nós vamos olhar para os perigos, os riscos de saúde e segurança ocupacional, outros riscos atrelados à organização, requisitos legais e outros requisitos. Então, vou olhar para os perigos, vou olhar para os riscos de saúde e segurança ocupacional, outros riscos que são identificados, como a gente falou lá na parte de direcionamento estratégico. Quais seriam esses outros riscos, né? Por exemplo, a empresa ela está instalada num bairro, ela está instalada numa área. De repente, o ruído, o vapor, a fumaça, tudo que a empresa está emitindo, ela esteja colocando em risco a vida das pessoas do seu entorno. Pode ser que ela esteja num bairro residencial, por exemplo. Então, aí você precisa analisar isto também. E depois, requisitos legais e outros requisitos. Como sempre, a gente conhece, sabe, e nunca é sempre bom refletir sobre isso, a segurança do trabalho está sempre muito ligada aos requisitos legais, à legislação, às normas regulamentadoras e outras leis que circundam a atividade da organização. Então, você tem que olhar para esses requisitos legais, esses requisitos normativos que circundam a organização para você elaborar e entender o seu gerenciamento de risco ocupacional e planejar o seu gerenciamento de risco ocupacional também baseado nos riscos e nas oportunidades. Então veja a abrangência que esse item de planejamento traz para nós enquanto gestores de saúde e segurança do trabalho. Então entendam que isso nós estamos dentro do PDCA, uma ferramenta muito antiga e muito bem aplicada até hoje. Nós estamos lá no P e nós temos que investir muito tempo nesse planejamento, porque depois a sequência disso fica muito mais tranquila, você precisa suar menos a camisa, vamos dizer assim, né? Você vai planejar e vai ficar muito mais fácil para executar e verificar depois. Então é esse o conceito que a norma está trazendo para a gente nesse primeiro momento. E depois ela fala, a organização em seus processos de planejamento deve determinar e avaliar os riscos e oportunidades que são relevantes para os resultados pretendidos do sistema de gestão, associados às mudanças da organização, seus processos, seu sistema de gestão, e no caso de mudanças planejadas, permanentes ou temporárias, esta avaliação deve ser realizada antes que a mudança seja implementada. Então, olhando e analisando ponto por ponto, né, devemos avaliar e determinar os riscos, as oportunidades relevantes
Eu vou ter um mundo de oportunidades, eu vou ter um mundo de riscos dentro da sua organização. Qual é o que eu vou atuar primeiro? Quais são os importantes para mim? É isso que ele está dizendo. Você tem um mundo de riscos e oportunidades, mas você tem os relevantes, os significativos, o que a empresa, o que importa para a empresa. É esse que a norma está te dizendo para você atuar primeiro. Não que os outros você não vá mexer ou não vá melhorar, não. Mas você tem que entender quais são esses itens ou essas oportunidades ou esses riscos relevantes para a organização. Então, e aí depois ele vai falar também para você entender os processos, ou as atividades que são realizadas dentro da organização, mudanças, e esse é um ponto fundamental. As mudanças, as empresas estão sempre mudando de alguma forma, seja no processo, seja de pessoas, seja de unidade, seja de cidade, existe sempre uma mudança constante dentro das organizações. Então você também tem que avaliar os riscos e as oportunidades dentro dessas mudanças. Se você está planejando, se você vai realizar uma mudança, essas avaliações têm que acontecer antes que a mudança aconteça, seja ela temporária ou seja ela permanente. Então é isso que a norma está dizendo. Nada muito diferente do que a gente vive na saúde e segurança do trabalho, né? Nós sempre falamos que a saúde e segurança é prevencionista. Estamos sempre tentando enxergar o futuro. A norma está reforçando isso. Através das avaliações de mudanças, a empresa está criando processos novos, a empresa está contratando gente nova, qual é o perfil dessa pessoa que está entrando dentro da empresa? Preciso mudar o perfil da empresa por conta das atividades que são realizadas. Então, tudo isso você precisa enxergar dentro do seu planejamento. Isso é muito importante e por isso que a norma vem trazer isso para nós. Ela vai reforçar e evidenciar para que a gente olhe para essas mudanças, para que a gente olhe para os processos, para que a gente olhe para os riscos e oportunidades relevantes para a organização. Ela tem total consciência de que tudo é impossível de você fazer, mas a partir do momento que você determina que aquilo é relevante, que aquilo é significativo para você, vá em frente e tome as medidas necessárias. Então, seguindo em frente aí, depois ele vai falar, a organização deve manter informação documentada sobre riscos e oportunidades, processos e ações necessárias para determinar e abordar seus riscos e oportunidades e, na medida que seja necessário, ter confiança de que são realizadas conforme planejado. Então, a norma está buscando a evidência disso. Então, nós temos que evidenciar que nós reconhecemos os nossos riscos e as oportunidades, os processos, ações para determinar tudo aquilo que for necessário para este levantamento desses riscos e as oportunidades. Então, a norma fala e nós também, dentro do sistema de gestão, também temos que registrar, evidenciar, documentar isso de alguma forma. Então, é importante você colocar isso no papel, de alguma forma, dentro da sua organização. Então, é isso que vai trazer a evidência, o registro de que você está fazendo um trabalho coerente. Gustavo, eu não sou uma empresa certificada e a empresa também não tem um direcionamento para certificar isso. Não tem problema nenhum. É bom que a empresa seja certificada? É, né? Você vai ter, primeiro, uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o contexto da organização, olhando para a sua organização e dizendo, olha, essa organização ela está atuando ou ela está seguindo um padrão normativo. Então, é muito importante isso para a organização, quando você tem essa terceira pessoa olhando para a sua empresa e dizendo, olha, tá ok, para o mercado, para os trabalhadores, para os acionistas, mesmo para empresas multinacionais que têm suas sedes fora do Brasil, também é muito importante você ter isso, porque evidencia, reconhece que você é uma empresa que tem um padrão, que segue um padrão, que está se preocupando em melhorar o ambiente e a segurança do trabalhador. Frigir dos ovos disso, o resultado disso é rentabilidade e produtividade para o empregador. Isso é fato, a gente não tem como fugir disso. Mas o padrão normativo vem trazer isso e você vai
evidenciar isso por uma terceira pessoa. Então é muito importante que a empresa seja certificada, mas não é obrigatoriedade. A sua empresa pode implantar todo o sistema de gestão, pode pegar esse item 6, debulhar esse item 6 vírgula por vírgula, né? Implantar isso dentro da organização e não ser certificado. O que vai acontecer com isso? Os resultados vão ser alcançados, você vai entender, vai melhorar o ambiente do trabalhador, vai melhorar as atividades dele, você só não vai ter uma terceira pessoa ou alguém, um organismo olhando para a sua empresa e dizendo, olha, ok, dependendo da sua situação, você implanta isso tranquilamente, depois você vai para a certificação. E aqui eu já dou uma dica. Se você está pensando em implantar um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, já comece a pensar em gestão integrada. Comece a olhar para a qualidade, para o meio ambiente, tudo dentro do mesmo pacote. Isso vai facilitar muito a sua vida. Por quê? Você, quando vai analisar um processo, vai analisar um procedimento, vai olhar para uma geração de resíduos, você já vai olhar com um olhar triplo, vamos dizer assim, né? Você vai olhar para a qualidade, para o meio ambiente e para a saúde e segurança. E aí você consegue evoluir nas 3 temáticas juntas. Isso dá um ganho para a gestão, dá um ganho para a empresa muito significativo. Então é importante você ter essa visão já. Não é obrigatório, mas eu sempre recomendo, sempre que possível, você certifique a sua organização. Comece com um trabalho bem tranquilo, né? Vai implementando cada item, vai entendendo como que cada item funciona, vai criando a cultura dentro da organização, vai planejando essa cultura de segurança do trabalho, de gestão integrada dentro da corporação, e depois você só vem para bater o carimbo, né, e dizer, olha, a empresa é certificada no sistema de gestão integrado. Isso é muito importante. E você é peça fundamental disso. Você é a peça transformadora disso. Então, crie essa consciência e aplique isso dentro da sua organização. Depois disso, nós vamos lá no item 6.1.2, onde ele fala da identificação de perigo e avaliação dos riscos e oportunidades. Então, nesse primeiro tópico aqui, ele vai falar da identificação do perigo. A organização deve estabelecer e implementar um processo para identificação de perigo que seja proativo e contínuo. O processo deve levar em consideração, mas não limitar-se-á. Então, quero comentar esse primeiro parágrafo da norma, onde ela traz para a gente a identificação ou o estabelecimento e a implantação e o mantenimento de um processo para identificação de perigos. Vocês que estão atuando na área de segurança do trabalho e identificaram com alguma coisa que está acontecendo muito recentemente e que está se falando bastante, isso mesmo. Aqui começa o nosso programa de gerenciamento de risco. É a partir deste item da norma que o programa de gerenciamento de risco começa a nascer. Por quê? Eu tenho que estabelecer um processo, eu tenho que estabelecer um procedimento, uma maneira de identificar os perigos. Então é nesse momento que você vai começar a desenhar o seu programa de gerenciamento de risco. Tem vídeos meus, N vídeos falando de programa de gerenciamento de risco. E que eu estou baseado na ISO 45001. Por que eu falo tanto nisso? Porque quando foi-se avaliar a NR1 e criou-se o gerenciamento de risco ocupacional e o programa de gerenciamento de risco, eu acredito muito que a tripartite ali, os órgãos que estavam envolvidos na mudança dessa NR1, utilizaram a ISO 45001 como base. Porque os dois estão muito interligados. E quando você lê a NR1, você vê muita semelhança com esse item o item 6 da ISO 45001. Então você vai estabelecer esse procedimento, esse processo de identificação dos perigos. Como? Como o trabalho é organizado, incluindo fatores sociais, então incluindo carga de trabalho, horário de trabalho, vitimização, assédio, bullying, liderança e cultura da organização. Esse é o primeiro item. Então você vai montar o seu programa de gerenciamento de risco, ou você vai montar a sua identificação de perigo, seu processo de identificação de perigo. O primeiro item que ele está te dizendo é o fator social.
muitas vezes esquecido, muitas vezes deixado de lado dentro das organizações, porque é um item delicado, porque é difícil de se comprovar, mas extremamente importante para entender como os riscos funcionam, entender como esse programa, como esse processo vai avaliar isso e adotar medidas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Depois ele fala atividades e situações rotineiras e não rotineiras, incluindo perigos decorrentes de infraestrutura, equipamentos, materiais, substâncias e condições físicas do local de trabalho, projeto de produtos e serviços, pesquisa e desenvolvimento, ensaios, produção, montagem, construção, entregas de serviço, manutenção e disposição, fatores humanos, como o trabalho é realizado. Então veja, quando a gente fala em situações rotineiras e não rotineiras, o que nós estamos fazendo nesse item? Fazendo o nosso reconhecimento de risco. Se você olhar, quando você vai reconhecer risco, você tem que olhar para a infraestrutura, para o equipamento, que tipo de material que está sendo utilizado, quais as substâncias na parte química, por exemplo, que você vai ter sílica, você vai ter álcool, você vai ter ácido sulfúrico, está em forma de vapor, névoa, neblina, como é que está isso? Então você tem que olhar para isso. Condições físicas do local, qual que é o pé direito, é telhado de madeira, é telhado de zinco, como é que é esse ambiente onde está sendo realizada as atividades. Depois, projeto do produto e serviço, pesquisa e desenvolvimento, ensaios, ou seja, eu estou lá na criação do produto, como é que isso é criado, qual é a preocupação da engenharia de produto com relação a esse item. Ela está pensando na utilização, na fabricação, no processo de fabricação, como que está sendo pensado tudo isso, como está sendo pensado o produto e como está sendo pensado o serviço. Veja a importância desse processo. Vou repetir, né? Estamos falando de reconhecimento de risco, mas vai mais além, né? Aqui nós estamos criando um processo de identificação de perigo complexo, detalhado, que é o que precisa ser feito. Se você não entrar nesse detalhe, você não consegue fazer uma gestão, seja ela de riscos ocupacionais, ou a gestão da saúde e segurança, ou uma gestão integrada de uma maneira mais adequada. Fatores humanos, eu tenho que pensar no homem realizando essa atividade, desde o cansaço, desde o horário que ele está trabalhando, até a possibilidade dele criar artifícios para que o procedimento não seja executado. Por conta dele? Não, muitas vezes por conta de uma atividade que não está bem clara para ele, ou de alguma etapa dentro dessa atividade que mais atrapalha do que ajuda. Então eu preciso levar isso em consideração também. Lembra que nós falamos de bullying? Nós temos que pensar no psicológico. É um ambiente quente, qual que é a temperatura que esse trabalhador está exposto? Essa temperatura vai afetar o rendimento desse trabalhador? A mesma coisa com o ruído. O ruído, até um determinado valor, ele é aceitável. Depois você vai ter que tomar medidas. E essas consequências de exposição ao ruído não é simplesmente a perda auditiva. Vai a estresse, vai a fatores psicossociais muito importantes, porque está exposto ao ruído. Então é importante você entender isso com relação aos fatores humanos. E como o trabalho é realizado. Como que essa atividade é feita? Né? Falamos de materiais, falamos de atividades rotineiras, não rotineiras, falamos de equipamento, de infraestrutura, de substância, mas como que esse trabalho é realizado? E aqui nós vamos olhar para a NR 17 falando de ergonomia. Como que essa atividade é feita? Eu preciso carregar peso? Eu preciso fazer o transporte manual de materiais? Qual é o peso que esse colaborador está levando do ponto A para o ponto B? A distância é de 5 metros? É de 20, 30, 40, 50 metros? Então tudo isso você precisa avaliar na sua identificação de perigo. E é muito importante você avaliar isso, porque vai te ajudar muito depois na elaboração de medidas de controle. E um detalhe muito importante aqui também que eu estava esquecendo, atividades rotineiras e não rotineiras, ou seja, a gente se pega sempre olhando para aquilo que é feito todo dia, que está na nossa cara, mas e aquilo que não é feito todos os dias?
Por exemplo, a limpeza de um telhado, a limpeza de uma calha, a limpeza de uma caixa d'água, ou a limpeza do reservatório da bomba de incêndio. São atividades que não são rotineiras, mas você precisa incluir na sua identificação de perigos. É muito importante você fazer essa avaliação para que você não tenha problemas depois. Depois, incidentes anteriores relevantes, internos ou externos, incluindo emergências e suas causas. Ou seja, incidente é aqui tudo aquilo que aconteceu dentro da organização, uma queda de material, uma queda de um trombamento ou algo que aconteceu que é um desvio que não deveria ter acontecido, mas não causou lesão ou doença ou até uma fratura ou algo pior para o colaborador. Então é um incidente. Esse incidente, como é que tá? Não vou olhar para todos de novo, vou olhar para aqueles que são significativos. Como que eu classifico esse significativo? De acordo com a cultura e como a sua organização está referente a essa cultura de saúde e segurança do trabalho. Você pode, por exemplo, classificar esses incidentes como o de maior valor financeiro para a empresa, né? Então, você vai pegar um incidente que teve um resultado de 50 milhões, 1 milhão, 5 mil reais de prejuízo para a organização, você vai olhar para esse. Mas, sempre lembrando, vai muito da característica da sua organização e da cultura da sua organização. Você vai dizer qual é o relevante ou não e como que você classificou essa relevância. Então, incidentes relevantes, internos ou externos à organização. Então, tudo aquilo que acontece dentro ou fora da organização. Na vizinhança, como eu dei de exemplo lá no começo do vídeo. Incluindo emergências e suas causas. Então, se você teve um incidente, um atendimento de emergência, o que aconteceu? Quais foram as suas causas? Isso também vai servir de base para você avaliar os perigos da sua organização. Potenciais situações de emergência. Então, se eu tenho as atividades rotineiras, não rotineiras, avaliei todos os perigos, estou olhando para as incidentes, eu vou olhar para as potenciais emergências que existem dentro da minha organização. Então, eu vou olhar para ela. Vazamento e derramamento de produto químico, que isso vai afetar o manancial e vai afetar o trabalhador que está naquele ambiente. E aí você já está pensando em gestão integrada. Você vai olhar para um risco de incêndio, quais são os materiais que estão naquele ambiente, também é uma possibilidade de emergência. E, enfim, você já conhece aí N situações que possam ser fontes de emergência. Sua empresa, você conhece a sua empresa, trabalha todos os dias e aí você consegue identificar isso. Então, com base nessas emergências, você vai avaliar os perigos dela também. Pessoas, muito importante, né? Pessoas são uma das peças, e eu não diria a mais importante para a organização. Gustavo, tem a gestão 4.0, a inteligência artificial, mas nada substitui o homem. Para ter isso, o homem pensou e criou algo. Se mudam as peças, mas o homem continua dentro da unidade fabril, pelo menos até onde eu tenho conhecimento e até onde eu consigo enxergar, né? Então, pessoas, aquelas com acesso ao local de trabalho e suas atividades, incluindo trabalhadores, contratados, visitantes e outras pessoas. Então, eu tenho que avaliar as pessoas que estão dentro da minha organização. Vou avaliar elas na execução do trabalho, naquela pessoa que eu estou contratando, naquela pessoa que é um visitante. Ah, eu sou lá de vendas, vim oferecer um serviço para vocês aqui de lavagem de peça com um thinner biodegradável tal, e essa pessoa vai adentrar em algum local que está sendo realizada alguma atividade. Eu tenho que pensar nela, quais os perigos que ela vai estar exposta. Ela não está realizando atividade, ela só está fazendo uma demonstração. Mas por ela estar fazendo uma demonstração, será que ela precisa usar algum EPI específico? Será que ela precisa trabalhar de alguma maneira diferente? Ela tem que se preocupar com o trânsito? Como é que é isso? Eu tenho que identificar isso dentro da minha organização também. E outras pessoas, né? Você tem, de repente, uma visita, a gente está falando de visitante, né? Mas qualquer outra pessoa, você tem o fiscal do trabalho, sei lá, o sindicalista, enfim, todas as pessoas que
passam e entram pela organização, você tem que olhar para essas pessoas e identificar os perigos a qual elas estão expostas, né? Aquelas nas vizinhanças do local de trabalho, que podem ser afetadas pelas atividades da organização. O que eu falei no começo do vídeo, vou repetir aqui, né? A sua empresa, isso é uma característica das empresas mais antigas, né? Elas construíam ou eram implantadas, elas se estabeleciam em locais afastados do centro da cidade. Então era um local mais afastado, não tinha tanta população, não tinha nenhuma casa, e a empresa vai se instalar naquele local. Conforme vai se passando os anos, ou pela mesma necessidade da organização, ela constrói casas e a população vem se aproximando dessa organização. E aí, quando eu tenho a residência em volta, o que eu faço? Eu sou uma empresa que ela emite um vapor químico ou uma névoa química. Essa névoa química está afetando a vizinhança. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que avaliar esse perigo. Será que eu tenho que colocar um filtro? Será que eu tenho que mudar o meu processo por conta disso? É um processo interno que está afetando o externo e as pessoas externas a essa empresa. Então é muito importante você olhar para isso. E nesse ponto eu faço um parênteses e coloco para vocês. A ISO 45001, ela não é uma norma interna somente. Ela é uma norma espacial, que eu costumo falar. Por quê? Ela tem que olhar para o entorno da organização. E a 14001, que fala de meio ambiente, também tem o mesmo conceito. A gente não olha só para o interno, a gente tem que olhar para o externo. Qual é o entorno dessa organização? Tem rio, não tem rio? É nascente, não é nascente? Estou perto de serra, não estou perto de serra? Tem fauna, tem flora? E a mesma coisa acontece com a saúde e segurança do trabalho. Quem é a população que está ao entorno da minha organização? Ah, não, eu estou num distrito industrial e eu tenho várias organizações, várias empresas ao meu redor. Legal, bacana. Você está no local mais apropriado, mas a sua empresa afeta a sua vizinha e a sua vizinha afeta você, então essas avaliações você tem que fazer dentro do seu sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional ou do seu gerenciamento de risco ocupacional, seja ele qual o nome for que você esteja dando. Depois, trabalhadores em um local que não esteja de controle direto da organização, aqui o meu assistente técnico, o meu vendedor, ele está saindo do meu ambiente interno, do meu ambiente de controle, e está indo para outra organização ou para um outro ambiente que não é o meu. Como é que eu avalio isso? Quais são as atividades que são desenvolvidas? Dentro da sua avaliação de perigos, você vai ter que colocar e inserir isso também dentro desse processo de avaliação de perigos. Depois nós vamos para outras questões, incluindo a consideração de projetos das áreas de trabalho, processos, instalações, maquinários e equipamentos, procedimentos operacionais e organizacionais do trabalho, incluindo sua adaptação a necessidades e capacidades dos trabalhadores envolvidos, situações que ocorram nas proximidades do local de trabalho, causados por atividades relacionadas ao trabalho, sobre o controle da organização. E depois, por fim, situações não controladas pela organização que ocorrem nas imediações do local de trabalho que possam causar lesões e problemas à saúde das pessoas no local de trabalho. Então vejam a avaliação de perigo, como ela é importante, como ela é detalhada. Você está indo, eu não vou repetir aqui, né, mas você está indo não só nos processos, no detalhe dos processos, mas na vizinhança também. Mudanças reais ou propostas na organização, operações, processos, atividades e sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho. E mudanças no conhecimento de informação sobre perigos. Então você vai olhar para as mudanças que você está planejando para a organização, a gente falou um pouquinho disso durante o vídeo, que são aquelas mudanças planejadas ou não planejadas, né? Então vou ampliar o meu parque fabril, vou ampliar a minha linha de produção, vou desdobrar, vou ampliar a minha capacidade produtiva, vou contratar mais pessoas. Então essas avaliações elas têm que ser executadas também, têm que estar implementadas dentro desse processo de avaliação de perigos. Então esse é um ponto. Depois, as mudanças por conta da legislação. Nós estamos passando por uma, né, que é a própria NR1,
estamos elaborando, ou vamos precisar elaborar um gerenciamento de risco ocupacional, um programa de gerenciamento de risco e um plano de ação. Como é que a organização vai se adaptar a isso? Eu estou utilizando este exemplo porque está mais evidente, mas se você pegar a legislação aplicada à sua atividade, como é que você vai avaliar esse risco? Então a legislação mudou, eu preciso avaliar essa mudança da legislação para depois aplicar e ver o que vai ser feito dentro desses processos, quais são os perigos envolvidos, enfim, você tem que detalhar e tudo que acontece dentro da organização, tudo sem exceção, tem que ser avaliado, tem que ser enxergado, tem que ser medido e monitorado. Bom, eu vou parar por aqui, como eu falei para vocês, é um tema que exige vários vídeos, porque ele fica bem longo, bem extenso, e ele precisa ser tratado com carinho, porque existe uma série de dúvidas e uma série de situações que vocês precisam entender. Bom, eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e curtir o canal. Se inscreve, ativa o sininho também, é muito importante, você vai receber esse conteúdo ou os conteúdos do canal de maneira prévia, e aí você está com um conteúdo mais atualizado em sua mão de uma maneira mais fácil. O seu comentário, como eu falei, é importante. Ficou com dúvida? Quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Coloca aí nos comentários que eu farei questão de respondê-los um a um, individualmente, ou até mesmo aqui dentro do YouTube. Um grande abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos.